Respire essa imagem. Agora me diga, você consegue visualizar? Se consegue, então você já tem tudo o que precisa. Você já notou como as crianças conseguem transformar qualquer objeto em algo mágico? Uma caixa se torna um castelo, uma colher se torna uma espada, uma toalha se torna uma capa de super-herói. Elas criam mundos inteiros com uma facilidade impressionante. Sabe por quê? Porque estão usando aquilo que é nosso dom mais valioso, a imaginação. Mas algo acontece. Aos poucos, elas são contidas. Pare de sonhar. Isso não é real. Volte à realidade. E com o tempo, elas aprendem que sonhar é errado, que imaginar é perda de tempo, que ser criativo é ser distraído. E assim, lentamente, aquela faísca poderosa que existia nelas começa a se extinguir. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando criança, eu era repleto de ideias, mas fui ouvindo que elas eram inúteis. Fui crescendo acreditando que não era bom o suficiente, que a vida era difícil, que apenas os astutos ou os afortunados triunfavam. Aos 16 anos, eu já havia abandonado a escola, sem rumo, sem planos, com um dedo ferido por uma serra circular. E acredite, essa dor física era pequena, comparada à dor de não enxergar um futuro. Mas por trás disso tudo, sabe o que realmente havia? Um potencial imenso sendo desperdiçado. Como acontece com milhões de pessoas todos os dias. Quantas vezes você já ouviu frases como: "Isso não é para você. Você nunca vai viver da arte. Criatividade não gera renda." E então, com medo de parecer ridículo, com medo de fracassar, você reprime seus sonhos, você para de imaginar. Mas aqui está a verdade que quase ninguém lhe conta. Essa voz que lhe diz para parar de sonhar não é sua, ela foi implantada. Por seus pais, professores, colegas, pela sociedade, eles também deixaram de sonhar. E agora acham que você deveria fazer o mesmo, só que o mundo precisa exatamente do contrário. Sabe por que grandes empresas têm departamentos criativos pequenos e estruturas gigantescas, repletas de regras? Porque a maioria das pessoas ali não acredita ser criativa. Elas acham que criatividade é um dom exclusivo de poucos. Mas eu lhe digo com toda a certeza, todos nós nascemos criativos. A diferença é que alguns mantiveram essa chama acesa e outros deixaram que ela se apagasse. Quando me deparei com essa realidade de que a imaginação era uma capacidade mental tão real quanto a audição, o tato ou a visão, foi como se eu estivesse redescobrindo uma parte esquecida de mim. A diferença é que, enquanto os sentidos físicos nos conectam com o mundo exterior, a imaginação nos conecta com o que ainda não existe. Você não precisa de permissão para imaginar uma nova vida. Você não precisa de aprovação para sonhar grande e, acima de tudo, você não precisa esperar que o mundo lhe dê provas de que vai dar certo. Porque a verdade é, o mundo só começa a mudar depois que você muda sua imagem interior. Observe figuras como Walt Disney. Ele foi demitido de um jornal porque lhe faltava criatividade. Sim, o mesmo homem que criou universos inteiros, hoje visitados por milhões de pessoas anualmente. Mas se ele tivesse acreditado naquela crítica, se ele tivesse deixado sua imaginação morrer, nada disso existiria. Agora pense em quantas ideias suas morreram antes mesmo de serem testadas. Quantos empreendimentos você abandonou porque alguém disse que não daria certo? Quantos talentos você escondeu por medo de julgamento? Quantos sonhos você enterrou porque o convenceram de que era tarde demais? Mas deixe-me perguntar, quem decide quando é tarde demais? Você está esperando o quê? Ter certeza absoluta? Ter todos os recursos, todos os contatos, todas as garantias? A verdade é que você já tem o que precisa. Você tem a imagem. E se você tem a imagem, você tem o plano. Seu trabalho é manter essa imagem viva.
Mesmo quando tudo ao seu redor lhe diz o contrário. Mesmo quando as contas chegam, quando a dúvida surge, quando a realidade tenta lhe puxar de volta, porque o que define seu futuro não é o que acontece lá fora, é o que você sustenta dentro. Então, volte a imaginar, volte a sonhar acordado. Volte a se permitir acreditar em ideias ousadas, porque são exatamente essas ideias que transformam o mundo. E mais do que isso, são elas que podem transformar você. Já aconteceu com você de pensar em alguém e essa pessoa lhe telefonar pouco depois? Ou de entrar em um ambiente e sentir uma tensão no ar, mesmo sem ninguém ter dito uma palavra? Isso não é coincidência, isso é energia, é vibração. E o mais incrível é que essa vibração está diretamente ligada às imagens que você mantém em sua mente, a forma como você usa ou despreza sua imaginação. Existe uma energia criativa que flui constantemente por você. Ela entra por sua mente e sai através de seu corpo em forma de ação, atitude, palavras, presença. O que determina a qualidade dessa energia? A imagem que você sustenta internamente. E essa imagem molda a frequência em que você vibra. E sabe como essa vibração se manifesta conscientemente? Em forma de sentimento. O que você sente atrai. Se você passa o dia sentindo medo, insegurança, ansiedade, raiva, você está vibrando em uma frequência que atrai mais experiências alinhadas a essas emoções. Agora, se você passa o dia sentindo gratidão, confiança, entusiasmo, amor, mesmo sem motivo aparente, você está vibrando em uma frequência muito mais elevada, que naturalmente atrai resultados mais prósperos. Isso não é misticismo barato, é física. Nos anos 30, um fotógrafo russo chamado Semyon Kirlian desenvolveu uma técnica para capturar imagens da energia eletromagnética ao redor dos corpos. Ele fotografou pessoas e nas imagens surgia uma aura, um campo energético visível. E a ciência moderna continua estudando isso. Universidades renomadas como Princeton e Stanford já documentaram experimentos mostrando que a mente humana pode influenciar resultados físicos. O campo da psicologia positiva, por exemplo, comprova que pessoas que cultivam pensamentos e imagens mentais positivas têm maiores níveis de bem-estar, produtividade e até saúde física. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas está vibrando na frequência do medo. Elas se alimentam de notícias negativas, se cercam de pessoas tóxicas, repetem frases como "a vida é difícil, dinheiro é escasso, nada dá certo para mim". E quando algo dá errado, elas dizem: "Tá vendo? Eu sabia". É claro que sabia. Elas estavam ensaiando aquele resultado mentalmente há dias, semanas, às vezes anos. Você não atrai o que você deseja. Você atrai aquilo que você é, aquilo que você sente constantemente. E você sente aquilo que você imagina. Michael Jackson é um dos maiores exemplos disso. Um gênio, uma alma sensível, brilhante, criativa. Ele conseguia imaginar músicas completas antes mesmo de tocá-las. Mas apesar de tudo isso, ele carregava dentro de si uma autoimagem extremamente distorcida. Desde muito jovem, foi vítima de críticas, rejeição, humilhação, e essas feridas internas, essas imagens dolorosas, moldaram a forma como ele se via e, consequentemente, como ele vibrava. Com toda a sua genialidade, fama e fortuna, ele nunca conseguiu imaginar uma vida de paz. E isso o destruiu. É por isso que eu lhe digo com tanta convicção: você precisa cuidar de sua vibração com o mesmo cuidado que cuida de sua saúde física. Você se preocupa com o que come, certo? Então, comece a se preocupar com o que você pensa, com o que você imagina, com o que você sente, porque tudo começa aí. Você pode estar se sabotando emocionalmente sem perceber, apenas por estar preso a imagens negativas que repete todos os dias. E você nem precisa de grandes rituais para mudar isso.
5 minutos por dia, 5 minutos de imaginação positiva sentida com intensidade podem mudar toda a sua frequência. Pode ser ao acordar, antes de dormir ou até no ônibus, no trânsito. Feche os olhos, se veja onde quer estar. Sinta-se lá. Não deseje como quem espera. Viva como quem já possui. Mude sua vibração. E tudo ao seu redor começa a se reorganizar. É quase como se o universo dissesse: "Ah, agora sim, agora você está pronto." E então portas se abrem, pessoas aparecem, situações se alinham. Mas tudo começa aqui dentro, dentro de sua mente, em sua imaginação, em sua energia. Você está vibrando hoje o que deseja viver amanhã? Se a resposta for não, você já sabe o que precisa mudar. Você não precisa que ninguém lhe diga que é sua vez. Você não precisa esperar um diploma, um reconhecimento, uma oportunidade inesperada para começar a viver como a pessoa que deseja ser. A única permissão de que você precisa é a sua. Isso pode soar muito simples, talvez até ingênuo, mas é a verdade mais poderosa que eu aprendi na vida. O segredo está em agir como se você já fosse quem você quer ser. E não estou falando de fingir. Fingimento é vazio. Estou falando de criação consciente, de uma escolha interior tão convicta que o mundo ao seu redor não tem outra opção senão se ajustar a ela. William James, um dos pioneiros da psicologia moderna, dizia que a melhor maneira de se tornar uma nova versão de si mesmo é usar a técnica do ator. Comportar-se, pensar e sentir como aquela pessoa que você deseja encarnar. Porque seu comportamento repetido molda seu caráter, e seu caráter molda seu destino. Mas o que a maioria das pessoas faz? Elas esperam. Esperam ter dinheiro para começar a empreender. Esperam ter tempo para cuidar do corpo. Esperam alguém amá-las para se sentirem amáveis. Esperam que o mundo exterior mude para que possam mudar por dentro. Mas a ordem é inversa. Você primeiro muda por dentro. E então o mundo começa a refletir isso. Você já se perguntou por que tantas pessoas vivem com medo de parecerem pretensiosas, arrogantes ou até ridículas por sonhar muito alto? Por imaginar demais? Por agir como alguém próspero, bem-sucedido, confiante, mesmo sem ainda ter os resultados visíveis? É porque fomos condicionados a acreditar que só podemos agir como alguém de sucesso depois que tivermos provas de sucesso. Mas isso é como esperar a lareira esquentar antes de colocar a lenha. A vida não funciona assim. Quer um exemplo notável de quem aplicou isso com maestria? Jim Carrey. Antes da fama, antes do sucesso, antes de qualquer grande filme, ele pegou um cheque e escreveu para si mesmo a quantia de $10 milhões por serviços de atuação prestados. Datou o cheque para 5 anos no futuro. E todos os dias, ele visualizava aquele cheque sendo compensado. Ele o guardava no bolso, olhava para ele, sentia como se já tivesse recebido. 5 anos depois, ele recebeu exatamente esse valor por Debbie Lloyd. Coincidência? Não. Isso é alinhamento interno. Isso é imagem mental mantida com fé e ação consistente. Mas atenção! Agir como a pessoa que você quer ser não é sobre gastar o que você não tem, nem se endividar para impressionar. É sobre assumir uma postura interior diferente. Você pode estar com dívidas, mas se ver como alguém próspero. Você pode estar sozinho, mas se sentir amado. Você pode estar começando do zero, mas agir como alguém que já sabe para onde está indo. Isso começa em seus pensamentos, continua em seus sentimentos e se manifesta em suas ações. E aqui vai um desafio. Durante os próximos 7 dias, escolha uma área de sua vida onde você quer transformação. Finanças, saúde, relacionamentos, propósito. E todos os dias, durante alguns minutos, feche os olhos e se veja lá. Se veja vivendo como se aquilo já fosse real. Sinta a emoção.
Depois, abra os olhos e haja de acordo com essa versão de você. Fale como ela falaria, ande como ela andaria, escolha como ela escolheria. Você vai notar que o mundo começa a responder. Não porque ele mudou, mas porque você mudou. E o que muda por dentro transforma tudo por fora. Você não está aqui para esperar alguém lhe dar um papel. Você está aqui para escrever o seu. Você já tem a caneta em mãos. A questão é: você vai continuar esperando ou vai começar a viver como a pessoa que nasceu para ser? Você já considerou que tudo ao nosso redor, absolutamente tudo, um dia foi considerado impossível? A eletricidade, impensável. Voar em uma aeronave, impossível. Conversar instantaneamente com alguém em qualquer parte do globo, inacreditável. E o mais surpreendente, você ainda acredita que sua vida possui limites. Mas responda honestamente. Se sua mente pode conceber algo, o que exatamente o impede de realizar? É aqui que a jornada começa. Frequentemente me questionam: como você passou de uma existência sem direção, sem aspirações, para construir uma fortuna, uma carreira, uma vida excepcional? A resposta é tão simples que parece absurda. Eu comecei a utilizar minha imaginação de maneira eficaz. Desde a infância, nos ensinam a pensar de forma convencional, a seguir regras, a imitar modelos. Mas ninguém nos ensina a criar imagens mentais poderosas do que realmente almejamos. Por quê? Porque a maioria das pessoas nunca aprendeu. E o que elas fazem? Repetem os mesmos padrões. Você já percebeu que, muitas vezes, antes mesmo de um problema surgir, você já havia imaginado o que aconteceria? Já se visualizou falido, sem saída, rejeitado, fracassando? Isso não é coincidência, é um padrão mental. A verdade é que a maioria das pessoas utiliza sua imaginação contra si mesmas. Elas imaginam enfermidades, dívidas, o fracasso. Elas visualizam um futuro sombrio. E adivinhe, elas criam exatamente esse futuro. Eu sei disso porque por muitos anos eu fui exatamente assim. Eu me via como um perdedor. Alguém sem instrução, sem objetivo, mudando de emprego constantemente, envergonhado de mim mesmo. Até que um dia, por uma daquelas coincidências que a vida nos presenteia quando estamos preparados, mesmo sem saber, um homem me deu um livro, Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Aquela leitura foi uma chave. E mais do que as palavras, foi a ideia central que transformou minha vida. Eu podia construir em minha mente qualquer realidade desejada. E se eu conseguisse manter essa imagem com perseverança e fé, ela começaria a se manifestar no mundo físico. E foi isso que eu fiz. Você sabe o que é imaginar com convicção? É você, mesmo trabalhando como faxineiro ou trocando óleo, se vendo liderando uma corporação. É você, mesmo com um salário mínimo, se vendo assinando cheques de 5, 10, 50 mil dólares. É você, mesmo sozinho, se vendo cercado por pessoas que o admiram, que o impulsionam. É você agindo hoje como a pessoa que você deseja ser. Parece insano, não é? Mas foi exatamente isso que eu fiz quando deixei meu emprego no Corpo de Bombeiros e fundei minha primeira empresa. Eu não tinha experiência. Não tinha formação acadêmica e, para ser sincero, nem sabia ao certo o que estava fazendo. Mas eu tinha uma imagem de mim vivendo com liberdade, com abundância. E essa imagem era tão forte que guiava minhas decisões, meus passos, meus hábitos. Em menos de um ano, eu faturava mais de 100 mil dólares. Isso nos anos 60. Você imagina o que isso representa para alguém que mal concluiu os estudos? Mas veja, eu não sou excepcional. A diferença é que eu deixei de usar minha imaginação para me destruir e comecei a usá-la para me construir. E você? Quantas vezes ao dia você se imagina prosperando? Você se permite sonhar com riqueza, com plenitude, com saúde radiante, com uma vida extraordinária?
Ou você ainda está preso no "e se der errado"? Se você diz, mas eu não sou criativo, ou "isso não funciona para mim", deixe-me lhe dizer algo. Todo ser humano é criativo por natureza. O que muda é o quanto essa criatividade foi reprimida ao longo da vida. Você possui uma capacidade mental chamada imaginação. Ela não é uma brincadeira infantil. Ela é a base de tudo o que já foi criado. Tudo o que você utiliza hoje, o celular, o computador, a cadeira, essa câmera que está gravando, foi imaginado antes de existir. A questão é, se você pode imaginar qualquer coisa, por que continua escolhendo imaginar escassez, medo, fracasso? Seu corpo vibra na frequência das imagens que você mantém em mente. E essa vibração atrai situações, pessoas, ideias e oportunidades que se harmonizam com ela. É como sintonizar um rádio. Se você está vibrando em medo, só captará mais medo. Se está vibrando em escassez, só captará mais dívidas, mais imprevistos. Mas se você começar hoje a imaginar com propósito, se você escolher com clareza a vida que deseja, e se você sustenta essa imagem todos os dias como uma prática, as coisas começam a se mover. As pessoas certas aparecem. As ideias certas vêm à mente. Oportunidades surgem. E você, de repente, começa a se tornar aquela pessoa que antes só existia em sua mente. Esse é o verdadeiro segredo da criatividade ilimitada. Você não precisa de mais conhecimento, de mais cursos, de mais aprovação. Você precisa de uma imagem nítida, emocionalmente poderosa, que o impulsione. E se você ainda duvida, feche os olhos agora e se veja vivendo a vida dos seus sonhos. Sinta, toque,